Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. E quem está conosco agora é o advogado Marcelo Pellegrini, especialista em direito eleitoral e advogado de 10 em 10 prefeitos do estado de São Paulo, do Brasil todo. Eu tô brincando, mas é verdade, gente. Ele advoga para um monte de gente, mas entende muito de direito eleitoral. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rose. Obrigado pelo convite, obrigado pelo elogio. É um prazer estar aqui, falar com os nossos ouvintes. O senhor está vendo essas eleições vão acontecer num clima pior do que aconteceram em eleições anteriores, e também há uma legislação muito grande aí que foi mudada para essa eleição, há um favorecimento de corrupção no poder, um monte de coisa assim que acaba influenciando na eleição. Como é que o senhor está prevendo que vão ocorrer essas eleições? Esse clima vai se manter até as eleições? Nós vamos ter muitos acontecimentos? O senhor acha que vai ser uma guerra mesmo essa eleição? Ou ela se prevê como uma eleição calma e tudo não vai passar de bravata dos candidatos? Eu acho que a eleição, sim, será num clima muito bélico, né? É a impressão que eu tenho. Eu convivo com essa advocacia já há alguns anos e vejo que há às vezes até uma irracionalidade de alguns membros, né, de algumas pessoas, em defender esta ou aquela bandeira. Defender esta ou aquela bandeira, né, é bom que se diga aqui com todas as letras, é absolutamente lídimo, legal, né? E não há nenhuma violação quanto a isso. Agora, o exagero, né, o enfrentamento, né, a agressão, né, me parece que esse ponto transborda. E eu vejo uma eleição muito acirrada. Se pede é que quem tem maturidade política possa ajudar, né, nessa calmaria, digamos assim, dos militantes, para que a gente consiga ter um pleito. E acho que o pleito tem que acontecer, deve acontecer. É o voto secreto periódico, nossa Constituição prevê como cláusula pétrea. Eu não vejo outra alternativa para quanto a isso. A legislação, o que ela mudou no sentido... Na verdade, Edmilson, eu acho que esse debate ele não pode ser visto como um debate superficial. Tá? A legislação eleitoral ela muda, sim, a cada eleição, e ela é aprimorada. E o TSE, inclusive, pode editar regras, né? Diferentemente dos outros tribunais, ele tem um poder delegado constitucional para delegar. E ele aprimora. E é bom que se aprimore. Agora, não houve, com todo o respeito daqueles que pensam em contrário, um arrefecimento da legislação para favorecer. Você deve estar se referindo aí às mudanças da lei da ficha limpa e às mudanças da lei de improbidade. Eu estou entendendo bem a tua questão. Sim. Na verdade, não houve isso. Eu, inclusive, fui consultor jurídico da Frente Nacional de Prefeitos no biênio em que o prefeito Jonas A. presidiu e participei, junto com ele, das discussões do anteprojeto de lei na Comissão Especial do Congresso. E metade da nova lei foi criada a partir de precedentes dos tribunais superiores. Aliás, 2 ministros do STJ participaram da comissão. O que acontece é o seguinte: hoje se fala do resultado e não faz uma análise histórica. Foi uma lei muito maturada. Você tem uma ideia? Foram 52 eventos em 9 estados do país que ouviram mais de 300 ideias, presididos por ministros dos tribunais superiores, junto com congressistas, que elaboraram o texto da nova lei. E a nova lei, ela é, sim, muito positiva. E isso não quer dizer que a gente está defendendo aqui o mal feito, a gente está defendendo a corrupção. Muito pelo contrário. O que acontece é o seguinte: na lei antiga, existia uma cláusula muito aberta, né? Que qualquer ato contra princípio da administração seria improbidade. Com todo o respeito, isso é um absurdo do ponto de vista legal, né? Desde levar uma caneta em tese da administração, ou der um ato de comando de gestão, autorizo, inicia-se, se faça os estudos, poderia-se, e de fato estava levando, a condenações atípicas do ponto de vista legal. E a legislação, ela corrige isso. Né? Então, ela exige agora que seja indicado qual é especificamente o ato improbo, que tem que ser indicado especificamente qual artigo foi violado, porque a acusação vinha assim: olha, violou a lei de improbidade. E se não encaixar em nenhum artigo da lei de improbidade, violou o princípio da administração. Essa subsidiariedade acabou. Você não consegue nem se defender. Todo mundo tem direito de defesa pleno. E ela exige agora a intenção de você lesar. Não é simplesmente se ter um equívoco administrativo.
O equívoco administrativo é diferente do dolo, da intenção de causar prejuízo, de beneficiar alguém ou de ter uma vantagem. Esses sim continuam como ilícitos de improbidade. E eu vou além, só fechando o parênteses, as punições da lei de improbidade para desvios financeiros dobraram. O que se fez de maneira geral, tem que ter dolo. Teve aí uma disputa entre os artistas pedindo votos nos shows deles. Nós tivemos a Anitta, o pessoal lá do Lollapalooza, fazendo pedido de votos mesmo pro Lula, mostrando a bandeira do PT e tal. E os sertanejos falando do Bolsonaro, né? Inclusive resultou, porque hoje as matérias dos jornais mostram que houve um crescimento bem grande de jovens que acabaram tirando o título eleitoral. Houve um crescimento alto, hoje são mais de 2.300.000 eleitores de 16 a 18 anos que podem votar. Houve uma ilegalidade para esses cantores, esses artistas cometeram uma ilegalidade de declarar sua preferência, e os políticos e os candidatos podem ser punidos por conta desse posicionamento desses artistas? Me parece que não há nenhuma irregularidade nisso. Inclusive, o TSE teve uma liminar que foi deferida, acho que o Lollapalooza é emblemático, foi o primeiro, a primeira decisão para esse período eleitoral. O PL que entrou pedindo... Isso, o presidente entrou, foi dado uma liminar, gerou mal-estar. Quando nós temos os casos sensíveis, né, levando um pouco para o meu direito, os hard cases, sempre você vai ter o choque de dois princípios constitucionais. Tem o voto, tem a liberdade de expressão. Então, o que cabe aí ao judiciário? Porque não existe um princípio constitucional que vale mais que o outro. Não é que nem a Constituição, que vale mais que a lei, que vale mais que o decreto. Então, no caso concreto, o tribunal, o operador de direito, o advogado, o procurador, eles analisam e entendem que naquele caso concreto qual o princípio que sobrepõe. Nesse caso concreto, me parece que o princípio da liberdade de expressão se sobrepõe. O TSE se equivocou na primeira decisão e depois eu imagino que ele voltaria, o plenário modificaria a decisão. Se é uma coisa orquestrada pelo partido, pelo candidato, o artista ir lá falar, você pode estar diante de uma irregularidade. Mas se o artista, ou qualquer cidadão desse país, esponte própria, declare a sua preferência eleitoral, me parece que isso não tem nenhuma ilegalidade, que é uma decorrência do postulado da liberdade de expressão. Tanto é que você citou bem. Você tem em alguns tipos de música, de shows, uma preferência de alguns artistas para um candidato, e você tem alguns outros tipos de show, de música, em preferência para outros candidatos. E me parece que nesse ponto está dentro da regra do jogo. A não ser que fosse orquestrado pelo próprio candidato. É o que nesses dois casos não me parece ter havido. Programa eleitoral. Olha, eu confesso a você que eu já estudei bastante sobre isso e me reflito, toda vez que eu participo de uma eleição, eu reflito. Tem aí dois pesos para a gente contrabalancear. É uma imposição na ordem econômica absolutamente em desuso nos países e pelo mundo. Né? Não me parece que obrigar a transmitir seria correto. Mas, por outro lado, você tem partidos e agremiações que não teriam condições financeiras de ir para a TV, de passar o seu recado para a população. Então, o que a nossa legislação fez ao longo do tempo? Você tinha aqueles programas de 1 hora, todo dia, 3 vezes, que eram intermináveis, e ela foi aos poucos diminuindo o tempo. Hoje você tem as intervenções de 20 minutos, diárias e alternados, né, executivo e legislativo, dia sim, dia não, e as pílulas, né, que a mídia chama, aquelas inserções comerciais de 30 segundos. Então, eu acho que houve uma tentativa de evolução na legislação para você equilibrar a não intervenção do poder econômico com a possibilidade de todo mundo dar o seu recado, todas as vertentes ideológicas. Penso que para o país e para a nossa democracia que está amadurecendo, foi uma solução intermediada interessante. E penso também que isso deve caminhar cada vez mais para uma diminuição da intervenção, para um aumento da independência dos partidos. E talvez a cláusula de barreira, que agora ela foi fatiada, no seguinte sentido: você, se não consegue um percentual de votos, você vai receber só 75% do fundo eleitoral. Na próxima eleição, você não consegue uma quantidade de votos ainda maior, você vai receber só 50% do fundo eleitoral. Vai
levar uma diminuição de número de partidos, que é excessivo no nosso ordenamento, e com o tempo e o amadurecimento, diminuir a ordem, a intervenção nas rádios e na televisão. Penso que esse é um movimento, que ele não é rápido, mas é um movimento de uma década que eu estou relatando e estou aqui me arvorando aqui em prever uma década para frente de uma forma muito respeito aqui a posições em contrário. Agora, uma coisa que a gente tem visto nas campanhas e que tem mudado, né, as campanhas eleitorais é a tecnologia, os aplicativos e as redes sociais. E tem sido, assim, uma terra... Eu sei que já tem uma lei, mas é uma questão de terra sem lei nas redes sociais quando está assim em campanha, em que você solta vídeos detonando o seu adversário. E a rapidez, a justiça não consegue ter essa rapidez para poder suspender e o estrago está feito. Você acha que as fake news, elas são nocivas mesmo? Obviamente, essa pergunta é óbvia. Mas como fazer com que esse candidato consiga ter um remédio rápido para poder reduzir, né, o efeito desse veneno? Ou não tem jeito? Eu acho, primeiro, que elas são muito nocivas, as fake news. E eu também não tenho dúvida disso, porque vivencio isso na prática, no dia a dia. 2, talvez seja uma grande dificuldade do mundo moderno eleitoral de equilibrar mensagens verdadeiras, né, independente de qual seja, né, a vertente ideológica, com o avanço das mídias sociais, né? Obviamente que o avanço da tecnologia é muito mais rápido que o avanço das vedações. A lei sempre está correndo atrás, né, de vetar. Alguns avanços tem feito, como disse bem, já tem agora uma legislação. Antigamente se proibia, eleições lá 2014, 2016, era proibido usar as redes sociais do candidato, depois foi liberado. E veio preocupação com as fake news, com cada algumas regras mais duras, digamos assim, para 2020. Hoje tem um trabalho muito grande do Tribunal Superior Eleitoral com as empresas de aplicativos, de mídia social, no sentido de elas colaborarem e também de agirem de ponte própria. O judiciário não dá conta. Porque tudo que chega é muita informação. Você tem o juízo eleitoral de uma localidade para deliberar, e toda vez que essa norma, que essa inverdade, ela é determinada a suspensão, não é automático. Depende, a regra fala lá em 40 minutos para tirar do ar, etc. Mas o estrago já foi feito na madrugada, o compartilhamento já foi feito. Eu acho que a grande questão pensando do ponto de vista macro, é a dificuldade de conseguir diminuir, né, conseguir enfrentar as fake news e não impedir o uso das redes sociais. Eu acho que é o tema, né, do momento de se tentar pensar. Tá certo, Marcelo, eu quero agradecer a tua presença aqui nos estúdios da Bandeirantes. Foi, assim, um prazer te receber e muito provavelmente nós vamos convidá-lo mais vezes, porque quando a gente entrar no processo eleitoral mesmo, aí sim você vai ter que cobrar a fatura aqui do Rodrigo Neves. Tô brincando, não vai cobrar nada. Muito obrigada, Marcelo. É uma alegria, fico muito contente de participar. Não sei se eu pude ser claro aí ao ouvinte, né? Muitas das discussões são muito técnicas, mas tentar pensar um pouco na história, no macro. A regra também não surge do nada, né? Entender a evolução do sistema. Acho que nós estamos dando passos talvez lentos, mas eu vejo sempre passos de evolução da democracia. Eu sou um otimista por natureza.